Entrega. Você perderá em uma mera disputa entre domínios. A voz de Acaban ecoou pelo campo de batalha. Ele estava circulando Leyline vagarosamente, além dos dois semideuses em combate. Ele tinha o espírito valente de um imperador, e antes de se tornar um semideus, ele tinha sido claramente um tático. Suas palavras foram projetadas para afetar a mente de Leyline. Infelizmente, as próprias dificuldades de Leyline lhe deram uma vontade que era mais dura que o diamante. Tais desafios eram inúteis, revelando apenas a falta de confiança de Acaban para ele. Você está preocupado com algum trunfo que eu tenho? Ou é minha experiência no continente? As engrenagens na mente de Leyline zumbiram, e ele logo entendeu o que a outra parte estava pensando. Acaban parecia saber um pouco sobre os deuses no continente, e era por isso que ele estava adivinhando a identidade de Leyline. Infelizmente, Leyline estava agora completamente sozinho. Mesmo se ele fosse morto aqui, ninguém causaria problemas para Acaban. Além do corpo principal do feiticeiro, é isso. Eu posso acabar com todos os quatro facilmente se eu usar a cidade flutuante, mas então não será mais um segredo. Leyline olhou profundamente em pensamentos. Ele tinha acumulado um enorme número de cartas em suas mangas, e as garras dos outros deuses provavelmente cairiam se descobrissem. A cidade flutuante havia mudado para a área fora da ilha de Banks, aguardando seus próximos comandos. Em seu desempenho máximo, a cidade flutuante poderia contestar os verdadeiros deuses. Cuidar de alguns semideuses era como brincar. Infelizmente, esse poder seria sentido pelos outros deuses, tornando as coisas difíceis para ele no futuro. Domínio do massacre. Leyline escolheu lutar com sua própria força. O domínio vermelho escuro irrompeu dele, permitindo-lhe obter um enorme impulso na força. Ele estava agora em casa, afinal. O domínio vermelho escuro que mantinha o poder da sede de sangue tirânica expandiu-se abruptamente e até afastou os domínios dos dois semideuses. Eles estavam agora em terreno igual. Essa pura sede de sangue e a força desse domínio. Observando do lado de fora, Acaban imediatamente pareceu mergulhar em pensamentos, como se tivesse conseguido alguma inspiração no domínio de Leyline. É a pureza? Eu era muito ganancioso no passado. Para me tornar um deus verdadeiro, vou precisar entender completamente pelo menos um aspecto. Essa inspiração pareceu mudar o corpo de Acaban, tornando sua forma divina mais sólida. Esta foi a parte mais aterrorizante sobre ele. Ele poderia aprender e melhorar mesmo em batalha. Se Acaban pudesse sair desta batalha, então ele seria capaz de se livrar dos elementos heterogêneos em seu domínio e obter um domínio divino. Isso faria dele um verdadeiro deus. Infelizmente, você não terá essa chance. Leyline riu descontroladamente, o feitiço lendário em suas mãos aparentemente lançado instantaneamente. Explosão de meteoros. Esmagando o palme. Uma explosão ofuscante e uma grande palma abafaram os dois semideuses que o combatiam. Uivos enfurecidos soaram entre as brilhantes luzes mágicas quando Leyline usou o Dimensional Leap para chegar na frente de Acaban. Uma equipe de ouro apareceu em suas mãos. Xiu! Xiu! As luzes piscaram e um pássaro flamejante dourado passou a existir. Suas gigantescas asas batiam chamas como se fossem pétalas quando seu grande bico começou a bicar em Acaban. A alma de um ser divino? É com isso que você está contando? Que ingênuo! Enfrentando tal ataque, Acaban apenas franziu a testa ligeiramente. O cavalo na frente da carruagem bufou abruptamente, absorvendo todas as chamas espalhadas. Vendo que você me deu indicações do meu caminho, deixe-me enviar sua Truiô para o plano astral. A lança de ouro na mão de Acaban perfurou para frente, atingindo o bico do grande pássaro flamejante. Um rangido agudo soou e o bico do pássaro flamejante começou a se fragmentar como vidro, revelando o cajado de ouro por baixo. O bico do pássaro tinha sido realmente a dica da equipe. Seja a força do seu domínio ou o seu acúmulo de força divina, você não pode se igualar a mim. Acaban pareceu suspirar, sua lança de ouro impiedosamente atingindo o cristal no topo do cajado. Xiu! Xiu! A grande alma de pássaro flamejante no cristal emitiu um grito miserável, e o núcleo que continha um leve toque de ouro se quebrou. No entanto,
Akaban sentiu que algo estava errado. Haha! Muito obrigado, você me ajudou a cuidar da última parte da resistência. Eu teria achado bastante difícil domá-lo. A luz cintilou e a figura de Leylin saiu rapidamente. O pássaro flamejante na ponta do cajado explodiu e se reformou. No entanto, ao contrário de antes, parecia não ter inteligência, parecendo bastante rígida. Feixes de chamas envolveram a equipe, e ondulações de energia com mais do que lendária pode ter ondulado. Tudo isso aconteceu no que pareceu ser um piscar de olhos. Leylin fez uso da força de Akaban e subjugou completamente o pássaro flamejante, refinando até mesmo o cajado do dragão vermelho mais uma vez. O nome Red Dragon Staff agora não combina mais com você. Vamos chamar-lhe o cetro flamejante. Leylin calculou seu trabalho de satisfação. Como ele havia usado a alma de um ser divino e tinha a ajuda de um semideus, mesmo que não fosse uma arma divina, o cetro flamejante era muito mais forte do que outros itens lendários. Uma arma divina precisa da carne e da força divina de um deus para ser completada. Leylin suspirou em pensamento. Enquanto isso, Akaban estava completamente enfurecido na frente dele. Pecador miserável! Como se atreve a me fazer de bobo? Sua fúria era como a de um regente, e um grande buraco se abriu nos céus da noite. Um relâmpago azul, cada parafuso tão grosso como um braço humano, caiu continuamente. Akaban sentiu a derradeira humilhação em ser usado para refinar uma arma e ser provocado por um simples ser divino. A ira de tal desrespeito só poderia ser aliviada com o sangue fresco e a alma do pecador. Eu vou te mostrar o pecado que você cometeu. O cavalo de guerra rosnou, e a carruagem flamejante avançou. A lança de Akaban dançou quando o raio no céu se reuniu em sua ponta. Asterisco roar. Asterisco asterisco chic. Chic. Asterisco. Enquanto isso, os dois semideuses que Leylin ocupou durante algum tempo também se recuperaram. Embora parecessem um pouco lamentáveis, não houve feridos. O ataque conjunto dos 4 semideuses empurrou o ar para fora da região, formando um estranho vácuo. A pressão sobre Leylin subiu rapidamente, e a força que surgiu em todas as direções pareceu querer destruí-lo. Como esperado, um ser divino tentando lutar contra um semideus perderá. Leylin só podia sorrir com ironia e então começou a parecer resoluto. Você acabou de perceber? É tarde demais. Seu corpo será colocado sob o meu trono de ouro para ser usado como uma decoração eterna. Akaban rugiu. Junto com os outros 3 semideuses, seus ataques logo afogaram Leylin. Relâmpago, chamas, veneno. Todos os tipos de forças misturadas com o poder da força divina. Os domínios formavam uma região colorida, manchada e caótica de energia. A aura de Leylin enfraqueceu rapidamente, a ponto de desaparecer completamente. Mesmo eu não serei capaz de lidar com os ataques de 4 semideuses. Akaban retirou a lança de ouro em suas mãos. É uma pena que eu não tenha conseguido método para desfazer a peste, mas eu agora sei que se tornar um deus verdadeiro é possível. HN? Esperar. A expressão de Akaban mudou rapidamente, quando ele sentiu a descida da poderosa Old Origin Force. Asterisco Voxos. Asterisco. O céu escureceu rapidamente, e as estrelas e a lua prateada rapidamente esconderam seu brilho. Era como se um dragão frenético estivesse viajando através das nuvens escuras, e comparado a ele o raio de Akaban era como o de uma criança brincando de casinha. A descida da força de origem mundial. Esta é a designação de um semideus. Akaban havia experimentado isso antes, e naturalmente não entenderia isso errado. Assim como ele estava prestes a fazer tudo o que podia para interromper o processo, uma força absoluta e poderosa irrompeu. Vestígios dos conscientes do mundo vão mandá-lo e aos outros 3 semideuses voando. Os deuses eram verdadeiramente os queridinhos do mundo e, quando avançaram, naturalmente chamaram a atenção da força mundial de origem. A energia isolante que veio não era algo com que 4 semideuses pudessem lidar. A força mundial de origem, que veio rugindo, imediatamente atraiu a atenção de alguns deuses poderosos. Enquanto o avanço de um semideus não era muito, havia algumas existências que ainda o notavam. Isto parece um semideus, e a localização é no sul dos mares do sul,
os territórios dos nativos. Um espírito do totem ou espírito natural avançou. Para os deuses, os totens dos nativos eram como um grupo de coisas inúteis. Eles eram fracos e não podiam deixar suas respectivas áreas, razão pela qual não mereciam atenção. Várias raias de conscientes piedosos se reuniram nos céus e depois dissiparam-se assim, não tinham nada a ver com eles. No entanto, não importava o quão cuidadoso Leilin fosse, sua reputação de ser o lendário bruxo mais jovem era boa, e ele chamou a atenção de algumas existências. A luz dourada cintilou na ilha Fallen, dentro da igreja de Valkyrie. Transformou-se em uma mulher vestida com luxuosas vestes douradas. Eu nunca poderia estar errado. Essa aura é a do mago. Ele se tornou um semideus? Os olhos de Valkyrie se enrugaram em um sorriso. Interessante. Seu nome como um gênio provavelmente ressoará através do continente mais uma vez. Com esse pensamento, Valkyrie gritou severamente. Meus servos! Mistres! Alguns padres de riqueza se ajoelharam e ouviram os comandos da deusa.